Nos anos 90, o boxe de peso pesado viveu uma época incrível. Lutadores como Tyson, Holyfield, Ruddock, Ray Mercer e Tommy Morrison eram como caçadores de recompensas dentro do ringue. No entanto, a fama e a força desses boxeadores não foram suficientes para deter um dos maiores lutadores da história do boxe. Conhecido como Leão de Londres, ele pôs fim à era de Mike Tyson e teve uma rivalidade intensa contra Evander Holyfield. Com todas essas realizações, ele conseguiu conquistar a Cética América e se tornou o boxeador mais habilidoso da época, entre os maiores nomes do esporte. Hoje vamos relembrar a carreira lendária de Lennox Lewis, o homem que fez história no mundo do boxe. Você é muito bem-vindo a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Lennox Claudius Lewis nasceu em Londres no dia 2 de setembro de 1965. No entanto, sua história no boxe começou no Canadá, quando sua mãe se mudou para lá, quando ele tinha apenas 7 anos. Os canadenses não gostaram muito do seu sotaque, que era parecido com o sotaque de Londres. Para se proteger de provocadores, ele se inscreveu em uma academia de boxe e se tornou campeão mundial juniores. Quando ele tinha 18 anos, Lennox representou o Canadá nas Olimpíadas de Los Angeles, onde competiram 88 países do bloco socialista. Antes do campeonato, Lennox teve a chance de treinar com o jovem Mike Tyson em sessões de sparring, o que impressionou muita gente, incluindo Cus D'Amato. D'Amato, que era muito bom em avaliar boxeadores, já suspeitava que em algum momento no futuro, Lennox e Tyson se enfrentariam, e o que se tornaria um desafio importante na carreira de Mike Tyson. Durante as Olimpíadas, Lennox Lewis mostrou seu poder ao mundo e nocauteou Mohamed Youssef. Já nas quartas de finais, o campeão se destacava entre os adultos e enfrentou o americano Terrell Biggs. A luta começou com Lennox encurtando a distância com bons jabs no tronco e também na cabeça, mas foi imediatamente rebatido por Biggs, que ganhou grande espaço na luta. No terceiro round, Lewis parte para cima de Biggs, conseguindo encurtar a distância, colocando bombas perfuradoras que quase derrubaram o americano. Porém, elas não foram suficientes para interromper a vitória de Biggs, que se consagrou como campeão e mais tarde conquistou mais 9 medalhas de ouro pela seleção dos Estados Unidos. Lewis voltou para o Canadá para se preparar para o próximo ciclo olímpico sob a orientação de treinadores renomados que estavam recrutando novos boxeadores para os novos campeonatos mundiais. Nos Jogos Olímpicos de 1988, Lewis alcançou seu objetivo quando enfrentou na final Riddick Bowe, uma luta épica que marcaria os Jogos de Verão. A luta começou e os dois boxeadores trocaram fortes combinações que estralaram os ouvidos da plateia. No final do round, o árbitro tirou o ponto de Riddick por ter abaixado muito sua cabeça, ficando abaixo da cintura de seu oponente. Na segunda rodada, Lennox lançou uma chuva de socos em Riddick, que o árbitro teve que abrir a contagem. Ele voltou e, após uma paralisação do árbitro no meio do clinch, Lennox surpreendeu todos os fãs, lançando uma granada de direita na cara de Riddick, vencendo a luta após 2 knockdowns seguidos.
O árbitro decidiu parar a luta e Lennox saiu com a vitória em cima de Riddick Bowe, que no futuro Riddick seria o primeiro homem a parar a besta Evander Holyfield. Em 1989, Lennox Lewis começou a lutar como boxeador profissional. Ele foi incrível nas suas primeiras lutas e muitos fãs de todo o mundo passaram a torcer nesse momento para ele. Isso fez com que muitos promotores importantes quisessem trabalhar ao lado de Lewis. Em menos de 2 anos, ele venceu 14 oponentes bem refinados, se tornando famoso em todo o planeta. Em outubro de 1992, Lennox Lewis lutou contra Razon Ruddock em uma luta que ficou famosa. Essa luta incrível dentro do ringue fez os fãs de boxe ficarem empolgados e se tornou um dos momentos mais especiais na carreira do boxeador. Lennox não teve medo do desafiante jamaicano e mostrou suas habilidades com as luvas. Правый кросс в двойке нанесенный. Хорошая двойка, потрясла Радека. Хочется в такую отчаянную атаку, но ничего не получается. Трудно сказать даже, какой удар Леннокса сейчас был нокаутирующий. Lennox ganhou o título da WBC, vencendo seus próximos adversários Tony Tucker, Frank Bruno e Phil Jackson. Porém, em meio a essas vitórias, ele não tinha ideia de que sua primeira derrota estava prestes a acontecer. Lennox Lewis versus Oliver McCall estavam destinados a se enfrentar em um combate que se tornaria tão famoso e lembrado para sempre como um dos momentos mais emocionantes da história do esporte. No começo da luta, Lennox acertou jabs rápidos, começando com muita energia. Oliver teve dificuldade para chegar perto dele e levou alguns tiros bem fortes no primeiro round, o que fez Lennox Lewis parecer mais forte. No entanto, cerca de 30 segundos do segundo round, Oliver encontrou uma oportunidade e acertou um soco de encontro muito forte que fez Lewis cair no chão. O impacto avassalador da primeira derrota de Lewis fez com que ele mergulhasse em um profundo período de introspecção. Naquele momento, ele lembrou das dolorosas memórias da infância, quando as vozes das crianças que zombaram do seu sotaque ecoaram novamente em seus ouvidos. Esse foi um período de sua vida marcada por conflitos existenciais, onde até mesmo sua própria família questionou suas escolhas e capacidades. A primeira derrota de Lewis desencadeou uma tempestade de emoções e pensamentos que o levaram a reexaminar profundamente sua carreira. Depois de 6 meses desde sua última luta contra Oliver, Lennox Lewis treinou muito duro para voltar ao ringue. Ele estava se sentindo bem melhor já nessa época e já tinha se recuperado da pressão dos fãs e da mídia por causa de sua última luta. Porém, do outro lado do mundo, todo mundo estava empolgado com outro boxeador chamado Tommy Morrison. Ele era muito famoso e conhecido por dar nocautes poderosos, e então uma luta muito importante estava prestes a acontecer entre Morrison e Lewis, que seria uma grande batalha. Foi uma noite incrível que ficará para sempre na história. 2 super lutadores se enfrentaram em uma luta que todos vão lembrar para sempre. Tommy Morrison, conhecido como Duque de Kansas, e Lennox Lewis, apelidado de Leão de Londres, estavam prestes a fazer algo que as pessoas iriam contar no futuro para seus filhos e netos. Tommy Morrison era muito forte e determinado, com um coração enorme. As pessoas do Kansas o amavam porque ele nunca desistia de seus combates, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Os 2 lutadores começaram a luta de maneira cautelosa no primeiro round,
nenhum deles mostrando muito poder de ação. No entanto, Lennox Lewis usou seu jab de esquerda de forma inteligente para manter Tommy Morrison na defensiva. The outset, Tommy Morrison has made a big point of saying, I don't think I can outbox Lennox Lewis. I don't even think it's worth trying. But he did outbox George Foreman a couple of years ago. Lewis continuou usando essa estratégia no segundo round, mas quando faltava apenas 2 minutos para o final dessa partida, Morrison atacou Lewis com alguns golpes no tronco e depois uma mão direita poderosa. Over the top, but he threw 52 snapping jabs in round number 1, and that kind of activity can only be a product of Emmanuel. Lennox Lewis conseguiu escapar desse ataque e respondeu com um rápido gancho de esquerda que fez Morrison cair brevemente de joelhos. The second round in the corner, Tommy was breathing, long stride, and there's a good body shot. Good body shot by Morrison, but he goes down. A luta foi ficando cada vez mais intensa a cada round, Tommy Morrison não desistia e Lennox Lewis continuava lutando com todas as suas habilidades. Aqui, cada soco era como uma parte emocionante de uma história de coragem e resistência. No quinto round, depois de uma série de golpes potentes de Tommy, Lennox bloqueou tudo com maestria e conectou um gancho no tronco seguida de um uppercut que levou Tommy Morrison novamente para a lona. Fifth round by Lewis. All those punches were blocked by Lennox Lewis's arms. And there's a monumental uppercut. Morrison went to one knee, Lane. De repente, Lennox impressionou mais uma vez derrubando Tommy Morrison e o olho de Morrison estava muito inchado, então o árbitro decidiu parar a luta, dando a vitória para Lennox Lewis. A luta entre Tommy Morrison e Lennox Lewis vai ser lembrada para sempre como uma batalha incrível. Uma história de dois campeões que mostraram o que é coragem e excelência. Na verdade, eles se tornaram lendas que inspiraram milhares de pessoas a serem grandes boxeadores. Nos anos seguintes, a carreira de Lennox Lewis só continuou a crescer, vencendo 6 oponentes, incluindo Ray Mercer e sua revanche contra Oliver Cole, a quem ele havia perdido na primeira luta. No entanto, um lutador norte-americano muito habilidoso surgiu no cenário do boxe depois de vencer Mike Tyson 2 vezes. Evander Holyfield enfrentou Lennox Lewis em 2 batalhas épicas e Lewis percebeu que estava diante de um oponente difícil até aquele momento. Lennox enfrentou Evander Holyfield em 2 lutas memoráveis durante sua carreira no boxe. A primeira luta ocorreu em 13 de março de 1999, foi um confronto unificando os títulos mundiais dos pesos pesados e muitos esperavam uma batalha épica. No entanto, o resultado foi controverso, com muitos acreditando que Lewis merecia a vitória, mas o combate foi declarado um empate. Lewis lands the jab and fires the right cross. That's a travesty. That is, ladies and gentlemen, a travesty. An outrage. A segunda luta entre eles ocorreu no mesmo ano em novembro, e nessa revanche, Lennox Lewis saiu vitorioso derrotando Evander Holyfield por decisão unânime, conquistando o título que estava tanto em disputa. Foi uma luta muito aguardada que ajudou a solidificar o legado de Lewis como um dos maiores boxeadores dos pesos pesados de todos os tempos. Após a saída de Evander Holyfield do seu caminho, Lennox Lewis conquistou mais 3 vitórias, estabelecendo-se como um verdadeiro pesadelo para todos os seus oponentes. No entanto, surgiu um novo desafiante chamado Hasim Rahman, apelidado de A Rocha Americana, que tinha um impressionante histórico de 34 vitórias e apenas 2 derrotas. Essa luta marcou a segunda derrota de Lennox Lewis e após isso, Hasim ficou sob a proteção do promotor Don King, que estava determinado a evitar uma revanche e não permitir que Hasim lutasse novamente contra Lennox Lewis. No entanto, os gritos enlouquecidos dos fãs superaram isso e a história se repetiu mais tarde,
quando aconteceu uma revanche entre Lennox Lewis e Racine. Dessa vez, Lennox saiu vitorioso novamente, conquistando sua segunda vitória em uma revanche. Do outro lado do mundo, Mike Tyson teve algumas lutas boas depois de perder para Evander Holyfield. Muitos fãs nessa época estavam ansiosos para ver uma luta entre Tyson e Lennox Lewis, e essa história estava apenas começando. Uma das lutas mais esperadas na história dos pesos pesados ocorreu em 8 de junho de 2002, nos Estados Unidos. Antes dessa luta, o ringue foi cercado por guardas para evitar qualquer conflito que acontecesse antes desse combate. Tyson, com 35 anos, tentou vencer Lennox Lewis, que tinha 36, em uma luta emocionante, porém, as coisas não saíram como ele esperava. Enquanto Mike Tyson se aproximava para atingir com força o fígado de Lewis, Lennox escolhia com precisão quando lançar seus ganchos, e isso fizeram toda a diferença na luta. De repente, Lennox acerta um tiro forte no queixo de Tyson, que descansa toda a sua fúria. Foi um golpe poderoso que terminou a luta, impressionando o público com sua calmaria e inteligência nesse combate. Em um dia especial, em 21 de junho de 2003, um grande lutador chamado Lennox Lewis fez sua última luta na carreira. Ele enfrentou Vitaly Klitschko e foi uma luta cheia de emoção, com vitória de Lennox por paralisação médica. Essa luta marcou o fim da carreira desse grande campeão. Após essa luta, Lennox anunciou que iria parar de lutar, eternizando um incrível recorde de 41 vitórias, sendo que 31 delas ele conseguiu derrubar seu oponente e só perdeu 2 vezes em 14 anos em uma carreira profissional. Lewis só perdeu 2 vezes em 14 anos em sua carreira profissional. O mais interessante de tudo isso é que ele conseguiu vencer esses 2 lutadores que lhe ofereceram a derrota quando teve a chance de lutar com eles novamente. Ele disse que estava se aposentando para dar oportunidade aos lutadores mais jovens. Ele tinha muito respeito pelo esporte e por isso estava deixando a nova safra do boxe também ter a sua chance. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira o que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.